Bom dia, tudo bom com vocês? Hoje a saudação é diferente, porque não estamos gravando à noite e também não estamos gravando ao vivo, mas por um motivo bastante especial. Hoje nós estamos gravando da Arena Pernambuco, da tribuna de honra da Arena Pernambuco. Olha que chique, tá vendo? Muito bom, né? Gostaram dessa novidade? Vocês vão assistir como vocês sempre assistem, nas terças, tá bom? À noite. Mas hoje temos uma gravação especial com uma convidada também super especial para falar de coisas super importantes para a nossa saúde. Vocês, como educadores físicos, ou como outras pessoas também que nos assistem, que não são da profissão, mas que sabem e que nos acompanham da importância de praticar exercícios físicos e da importância de buscar uma melhor qualidade de vida. Então, estamos aqui hoje com a doutora Valéria Lafayette, cardiologista, e já já a gente vai apresentar ela. Mas antes, eu gostaria de agradecer a vocês por estarem nos acompanhando, nos seguindo. E sempre no início a gente pede a vocês que, se possível, curtam, compartilhem para outras pessoas esse vídeo, esse podcast, tá bom? Se inscrevam no canal, deixem comentários. É muito importante essa interação de vocês. E também não deixem de nos seguir no Instagram. A gente está sempre postando lá o que é que vai acontecer, quais são as novidades que estão vindo por aí, os podcasts que a gente vai postar em breve, né, que vão acontecer em breve. Então, não deixem de seguir a gente e de nos acompanhar, tá bom? E agora eu vou passar a palavra. Tem mais alguma coisa para falar, Su? Esqueci de algo? Posso passar, então, a palavra. Suzane está aqui hoje, né? No último podcast ela não estava presente, mas ainda está com um pouquinho, com a vozinha um pouquinho, mas ela vai falar também hoje aqui com vocês, tá bom? E agora a gente vai passar o bastão para a doutora Valéria, para que ela possa se apresentar, dizer o que ela faz, o que ela trabalha, quem ela é como pessoa, para vocês conhecerem um pouco melhor ela e a gente dar continuidade à nossa entrevista. Bom dia, Betinha. Bom dia, Suzane. Bom dia a todos vocês. É um prazer estar aqui nesse lugar tão especial para falar de exercício como modificador de qualidade de vida e de longevidade também. Eu sou Valéria Lafayette, sou cardiologista e tenho especialização em ergometria, reabilitação cardíaca e ergospirometria. E então trabalho com a cardiologia mais focada para a prática de exercícios, não só para quem nunca teve doença cardíaca, para prevenir as doenças, mas também para quem já teve algum evento, como um infarto, como uma insuficiência cardíaca, para reabilitar à base do exercício físico bem orientado, seguro e eficiente. Muito bom. É uma coisa que eu esqueci de mencionar aqui. Faltou sim uma coisa, Suzane. A gente esqueceu de agradecer, né? Agradecer a professor Marcos. Ele foi nosso primeiro convidado do podcast. E quem assistiu esse podcast que a gente falou sobre finanças, né? Como a gente cuidar das nossas finanças, investir, como investir. Ele convidou a gente para vir gravar aqui. Já queríamos ter vindo antes, mas não foi possível. E a gente gostaria de agradecer o convite. Já agradecemos pessoalmente, mas gostaríamos também de deixar o nosso agradecimento aqui no podcast por essa oportunidade tão boa. E a gente vai começar agora as perguntas. Su. Então, a gente sabe que é importante um check-up, vamos dizer assim, cardiológico antes de iniciar a atividade física. E aí, dentro desse check-up, como você identifica tanto a importância dos exames pré-início de prática de exercício físico e quais são esses exames que são importantes a gente fazer antes de iniciar esse processo dessa mudança de estilo de vida? Bem, os exercícios físicos não é que você só pode fazer se fizer um check-up. O ideal é que faça realmente uma avaliação, que a gente chama de avaliação de triagem. O que é a triagem? Que é o famoso check-up. É a gente tentar identificar, né, possíveis pontos que podem ser modificados no teu estilo de vida para poder diminuir o risco das doenças cardiovasculares aparecerem. Então, a princípio, esse check-up começaria com uma consulta cardiológica, onde a gente vai conversar, que a gente chama de anamnese, a gente vai fazer um exame físico, um eletrocardiograma de repouso,
calcular o risco cardiovascular, porque hoje existem calculadores, até aplicativos, baseados em estudos científicos, obviamente, e validados, tanto pela Sociedade Brasileira de Cardiologia como as sociedades internacionais. E a gente calcula para aquela pessoa, baseado em exames laboratoriais, a história familiar e a história da pessoa, como os hábitos, que são importantíssimos. Hoje, eu acho que eu gasto 60% da minha anamnese falando sobre hábitos. Porque os hábitos, eles têm um impacto muito grande no risco de doenças cardiovasculares. E esses hábitos, eles incluem sono, que a gente estava falando um pouquinho antes, inclui hábitos alimentares, hábitos de ingesta de consumo de bebida alcoólica, tabagismo e exercício físico, que é o que vai ser o foco maior hoje. Então, os exames que a gente vai pedir a partir dessa consulta dependem muito de cada pessoa. A princípio, a gente vai ter sempre que pedir exames laboratoriais, né? Dosar glicose, dosar colesterol, entre outros, certo? Lógico que personalizando, não existe uma receitinha de bolo que serve para todo mundo, cada pessoa é um organismo. E a partir daí, o ideal para avaliação para atividade física é o que a gente chama de exame funcional. Esse exame funcional, é o famoso teste de esteira, que pode ser na esteira, mas pode ser na bicicleta, pode ser em qualquer ergômetro, e que a gente pode fazer o tradicional, que é o ergométrico, ou o cardiopulmonar, que é o teste com a máscara, onde a gente vai medir, de fato, a capacidade cardiorrespiratória, que também é um importante marcador de saúde. É muito importante, né? Todos esses detalhes e, como tu falou, né? A particularidade de cada indivíduo. Não é como foi que tu falou? Não é uma triagem. É isso e pronto. Não é uma receita de bolo. Não é algo que vai servir para todo mundo. Tem a individualidade de cada pessoa. E eu estou segurando aqui um imãzinho que a gente ganhou dela, que diz o seguinte: uma meta sem um plano é só um desejo. Eu planejo minha saúde. E você? E eu queria que tu falasse um pouquinho sobre planejamento, né? Porque é importante a gente planejar não somente nossos sonhos, nossas metas de eu quero viajar, eu quero isso e aquilo, mas porque é importante planejar a saúde, né? Qual é a sua visão e o porquê você tem essa sua marca, né? Com relação à meta, ao plano, saúde, tudo isso em prol de uma melhoria de qualidade de vida. Isso é porque, como eu falei, esses fatores de risco para doenças, não só cardiovasculares, mas doenças em geral, câncer mesmo, e outras doenças pulmonares e tal, eles existem fatores que a gente chama não modificáveis, que são a sua carga genética, a sua herança. Isso aí a gente não consegue mudar. E a gente tem os fatores de risco modificáveis, que é tudo que envolve o teu estilo de vida. Então, a gente conversando, fazendo esses exames de triagem iniciais, percebendo onde é que a gente pode mexer e de acordo com o risco cardiovascular, talvez a gente tenha que ser mais assim, agressivo no sentido de baixar mais colesterol, baixar mais a glicose. Por exemplo, uma pessoa de baixo risco cardiovascular, que a gente consegue calcular, a gente tem que manter o colesterol LDL abaixo de 130. Uma pessoa de muito alto risco, eu tenho que baixar abaixo de 50. Porque o alto risco, ele tem mais risco, então eu tenho que ser mais, assim, cuidadosa nesse tratamento. Então, esse é o planejamento. Planejar a saúde, e eu não falo a saúde, eu nunca adoeci, vamos planejar a saúde, mas eu já sou doente. Mas a gente tem como planejar a sua saúde. Vivendo com aquele diagnóstico, com aquela doença, planejar a sua saúde com aquele diagnóstico, né? Porque saúde não é só a ausência de doença. Saúde é bem-estar físico e bem-estar mental. Muito bom. A gente vê lá no... Depois a gente vai ter um momento para ela falar um pouco sobre o Instagram dela, se apresentar, né, dizer... Tem muita informação importante lá, muita coisa relevante que você consegue aprender bastante, muito conteúdo bom. E você faz o teste ergométrico, não é isso? Mas a gente viu também que você trabalha com ergoespirometria. Inclusive, você falou isso. Existe uma diferença de um para o outro? Quais são essas diferenças? O que é a ergoespirometria? E
ele pode ser considerado um exame de triagem ou ele é um exame mais específico, voltado mais para um atleta de rendimento, ou quem está começando também pode e deve fazer? Como é que funciona? Fala um pouquinho mais para a gente sobre isso. Os dois exames, tanto o teste ergométrico como a ergoespirometria, são exames que avaliam principalmente a capacidade funcional. A ergometria, a diferença na prática é, para quem vai fazer, é o uso da máscara. Então, a pessoa que chega lá para fazer o exame, o ergométrico ela não vai usar uma máscara e a ergoespirometria ela vai usar uma máscara. Para a gente que faz e lauda, é um exame completamente diferente, porque a ergoespirometria tem tudo que a ergometria tem e muito mais. Então, a gente tem uma avaliação direta da capacidade cardiorrespiratória a partir da medida do VO2. A gente tem a avaliação eletrocardiográfica. A gente tem a avaliação hemodinâmica através da pressão arterial e do exame durante o esforço, certo? Então, é um exame bem mais completo. Qual é a questão de acessibilidade? A ergoespirometria é menos acessível, de fato, né? Tem menos locais que fazem na nossa cidade e no nosso estado, acho que só Recife talvez faça. E também custo, né? Então, mas o ergométrico, ele é um exame muito bom também para avaliar, para início de exercício e progressão de exercício. A ergoespirometria, numa época, todo mundo achava que era só para atleta de alta performance, que quer ver o VO2 e tem que melhorar ali, baixar não sei quantos minutos, não sei quantos segundos para poder ganhar a medalha, vamos dizer assim. Só que hoje em dia, a ergoespirometria, ela é indicada, se você conseguir fazer, se for acessível para você, né, e hoje está se tornando mais acessível, ela deveria ser feita para todo mundo, porque é um exame para prescrição de exercício e avaliação de capacidade funcional é o padrão ouro. Não tem melhor. Eu assisti uma aula recente em que ele dizia assim, se você quer acertar um alvo, você vai usar um estilingue, você vai usar uma pistolinha de plástico, daquelas de água, ou você vai contratar um atirador de elite. Então, você vai contratar um atirador de elite, é mais ou menos isso. A escala de Borg, aquela, seria o estilingue, né? O ergométrico seria a pistolinha de plástico e o ergoespirometria seria o atirador de elite. Tu falou e eu lembrei, né, que, como tu falou, provavelmente é só aqui que a gente tem acesso a esse tipo de exame. E lá na faculdade, lá na Federal, a gente tem alguns projetos de extensão que utilizam esse tipo de exame para a gente fazer pesquisas mensurando dessa forma, né? Como tu falou, é algo mais completo, mais preciso, que a gente consegue realmente entender o contexto mais aprofundado de cada indivíduo, né? Que é importante esse aprofundamento para a gente conseguir melhorar a qualidade do objetivo da gente. Pode fazer a próxima pergunta? Antes de fazer a próxima pergunta que está aqui, a gente tem, obviamente, o podcast se chama Educação Física em Debate, então a gente debate a educação física, temas relacionados à área, mas a gente também tem pessoas que não são da área, que acompanham, né, o podcast. Então, acho que você falou aí de um ponto importante, essa questão do VO2 e de fazer a medição do VO2 e tudo mais. Explica um pouquinho melhor o que é VO2. O VO2, ele significa volume de oxigênio, é VO2. E ele é o consumo de oxigênio durante tanto o repouso como o esforço. Então, a gente mede, na verdade, no esforço o VO2 máximo. Qual é o máximo de consumo de oxigênio que você tem durante um esforço máximo? Então, e o que significa esse consumo de oxigênio? Basicamente quanto de oxigênio eu consigo tirar do ar e entregar para o meu músculo. Porque o músculo vai usar oxigênio como a gasolina, como o combustível dele, para produzir energia, para poder você desempenhar aquele exercício, independente do tipo de exercício. Então, para que esse oxigênio saia do ar, que está igual para todo mundo, né? E chegue no músculo, eu preciso ter um pulmão saudável e eficiente, um coração saudável e eficiente, uma circulação, porque o oxigênio ele vai na circulação transportado pela hemoglobina, que é aquela que é o que dá se diz se a gente tem anemia ou não. Então, a pessoa anêmica tem menos hemoglobina, performa pior.
que é uma das causas de queda de performance, inclusive em um atleta de elite. E eu tenho que ter um músculo saudável. Então, quanto mais alta essa entrega de oxigênio para o músculo, ou seja, quanto mais alto o VO2, melhor a minha performance, melhor o meu condicionamento cardiorrespiratório. Aí agora a gente tem uns aninhos aqui de diferença de mim para a Suzane. Vez ou outra eu falo disso, né? Nenhum problema em relação a isso, eu só gosto de tirar onda. Mas qual seria o VO2 máximo de referência? Vamos supor que nós duas somos, eu não vou dizer atletas, mas ativas fisicamente. Eu sou ativa, eu não sou sedentária. Eu sou ativa, eu não estou na minha melhor performance, mas eu sou ativa fisicamente. Qual seria a referência para uma mulher de 35 anos e uma mulher de 25? O que você esperaria? Vai chegar no seu consultório, é ativa fisicamente. O que você espera quando você for fazer lá o teste com... Então, a gente tem valores que são baseados em estudos populacionais da população em geral, e aí inclui pessoas ativas e não ativas, e existe uma média para cada faixa etária. Então, obviamente, com uma pessoa de 25 anos, o sarrafo vai ser mais alto. Então, você vai ter que ter um VO2, assim, provavelmente na casa dos 40 ml quilo minuto. Uma pessoa de 35 anos já teria um VO2 ali na casa dos 36, 37, é uma diferença pequena, né? Parece pequeno, mas é bastante. Então, eu vou falar do meu caso específico. Eu já tenho um pouco mais do Minha que vocês. Mas ela arrasa. Ela dá de 10-0 na gente. Parou aqui. Eu vou falar porque eu fiz o meu exame sexta-feira. Né? Fizeram em mim, claro. E eu tenho 43 anos e o esperado para minha idade era 35 ml. Quanto é bom? Quantos por cento do esperado é bom? Então, o ponto de corte é 85% do esperado para sua idade e sexo. Se você atingir de 85% para cima, a gente diz que você tem um bom condicionamento. Ah, Valéria, pode passar de 100%? Pode. Pode chegar a 100%, pode passar de 100%. Então, eu tenho pacientes, por exemplo, eu fiz recentemente, que foi uma coisa que me impactou muito, um senhor, né, de 67 anos, que correu a vida inteira e ainda corre, e que o VO2 dele foi 150% do previsto para a idade dele. E ele chegou a 14 km por hora na esteira, correndo lindamente, com 67 anos. Mas ele investiu na saúde, ele planejou a saúde dele. É diferente, né? Então, ele está colhendo os frutos desse planejamento. E é uma coisa que você também fala, né? Daqui a 10, 20 anos... Qual o corpo que você vai ter, como você está planejando a sua saúde, né? E o que você espera diante do que você tem planejado. E essa questão do VO2 máximo, a gente estava falando sobre essa relação, a gente até comentou ali dos METs, né? Como é que é essa questão? É o VO2 de repouso e o VO2 máximo, ele é o quê? 20, 30 vezes... Fala um pouquinho aí dessa medida. O VO2 ele pode ser medido em ml por quilo por minuto. E ele pode também ser medido em equivalente metabólico, que a gente chama de MET. Então, um MET equivale a 3,5 ml quilo minuto, que teoricamente é o nosso consumo de repouso. Certo? Então, quando eu vou começar o exame, quando eu estou calibrando o aparelho, eu espero que a pessoa chegue ali 3,5, 4. Se for uma pessoa com mais massa muscular, às vezes é mais alto. Se for uma pessoa com menos massa muscular, uma pessoa mais idosa, às vezes é um pouquinho mais baixo. E o MET, existem, né, trabalhos que mostram que se sua capacidade cardiorrespiratória é abaixo de 5 MET, então vamos lá, 5 vezes 3,5... vai dar 17,5 ml. Se sua capacidade é abaixo de 5 MET, é considerado uma baixa capacidade. E aí, trabalhos mostram que essas pessoas com baixa capacidade, abaixo de 5, 6 MET, de esforço, não estou falando nem de repouso, essas pessoas, elas têm de 30 a 35% mais chances de morrer por qualquer causa, ou por causas cardiovasculares ou até por câncer. Então, o risco de morte, de mortalidade, aumenta em cerca de 30% a 35% quando você tem uma baixa capacidade cardiorrespiratória. Então, de fato, o VO2 hoje, tem muita gente que diz que assim, ele é o marcador mais importante de risco de se você vai viver muito ou se você vai viver pouco. Inclusive, para doenças cardiovasculares, quem tem um baixo condicionamento tem mais risco de ter doença cardiovascular do que quem fuma.
Hoje ele bateu o tabagismo como um risco. Não que o tabagismo, fumar seja bom, mas o tabagismo aumenta o risco de doença, mas se ter uma capacidade funcional baixa, aumenta mais. Então vamos planejar, vamos botar o nosso desejo, um plano concreto, fazer acontecer, né? Que é muito importante a gente tomar uma atitude para mudar o nosso estilo de vida. E, minha gente, eu estou super me sentindo numa aula de fisiologia do exercício com Pedro Paes aqui. Então, se você que é estudante e ainda não pagou essa disciplina, se prepare, já vá anotando tudo que foi falado aqui, porque você vai ver tudo isso e muito mais. Então, assim, conteúdo de qualidade temos. Então, se você não entende muito desse assunto, vá pesquisar, porque isso é super importante para a nossa área de educação física. Então, é algo que a gente vai precisar estudar ao longo da nossa vida, principalmente quando a gente lida com um público mais adulto, né? Porque a gente estava conversando com Betinha, a gente lida mais com criança. Então, assim, é importante a gente entender esse contexto todo, mas não é o ponto principal, não é o foco da gente, né? Com relação a e esse assunto especificamente. Mas é um assunto que a gente tem que saber, tem que estudar, tem que saber o mínimo para ter uma qualidade de vida, né? Como você tem falado. Uma outra pergunta que a gente pensou de fazer, ainda relacionada sobre essa questão do VO2 máximo, por que as mulheres normalmente têm um VO2 máximo até 60% menor, né, do que os homens? De 30% a 60% menor. Porque constitucionalmente a mulher tem menos massa muscular. E como eu falei anteriormente, o VO2 ele não depende só do pulmão e do coração. Ele depende de músculo. Então, por exemplo, se você faz muito treinamento cardiorrespiratório aeróbico, começa a correr, aí só corre, não faz fortalecimento muscular, treino de força, você não vai ter o músculo para captar esse oxigênio. Então, o condicionamento cardiorrespiratório, ele depende do condicionamento muscular. Então, como o homem constitucionalmente tem mais massa muscular do que a mulher, né, por causa dos hormônios masculinos, né, ele tem um VO2 maior. Isso pessoas treinadas na mesma intensidade. Obviamente que se eu pegar uma mulher muito bem treinada e um homem mais ou menos treinado, ela vai ganhar de show do VO2 dele, mesmo que tenha a mesma faixa etária. Então, o condicionamento, ele depende muito, o VO2 ele depende muito do condicionamento, do tipo de treinamento. Em um dos podcasts da gente, que foi inclusive com Risa, que é nutricionista, ela falou muito sobre isso, que nos treinos, quando ela vai atender uma paciente, né, ela fala muito sobre essa questão do treino de força. Porque, realmente, muita gente vai para a academia com essa utopia de que vou para a esteira, vou dar o gás, vou ficar magra, gata, e não é bem assim que funciona. Não gosta de fazer o treino de força e é realmente um conjunto, né? A gente fala muito que se você dá estímulos diferentes para o seu corpo, então não necessariamente precisa ser só o treino de força, você pode aliar o treino de força, a natação, a corrida. São estímulos diferentes que você está dando para o seu corpo e que vão contribuir para que para que você alcance resultados positivos e muito mais eficientes, né, do que se você focar simplesmente em um único tipo de treino. Então, mais uma vez aí entra a questão de você planejar, porque aí quando você tem um acompanhamento ideal, quando você está acompanhado por um cardiologista, quando você está acompanhado por um professor capacitado, né, para fazer aquele trabalho específico, então, com certeza, os seus resultados vão ser diferentes, né? Se você tem a oportunidade de ter um acompanhamento nutricional, então você vai ter uma alimentação que vai estar voltada, vai contribuir também para que o teu treino e para que os teus resultados sejam resultados eficientes. Então, realmente, é um trabalho multidisciplinar e que tende a dar resultados muito melhores e que vão te ajudar a chegar daqui a 20, 30, 40 anos com uma saúde e com um corpo muito mais funcional, muito mais preparado para aguentar as mudanças hormonais, as mudanças que o tempo vão trazer. De qualquer forma, não adianta. Mas você vai poder se planejar e dizer, não, eu quero ter qualidade de vida. A velhice vai chegar para todo mundo, mas como que eu vou chegar? Né? Muitas vezes as pessoas falam que adulto não faz o que quer, faz o que precisa ser feito. Mas isso não anula o fato que a gente pode fazer o que a gente quer também, pensando no que precisa ser feito.
Então, como a Betinha falou, né? Ah, eu vou correr porque eu gosto de correr e eu vou estar fazendo alguma coisa, mas será que isso é o ideal? Eu acho que é importante a gente fazer algo que a gente gosta para poder satisfazer a gente como ser humano, mas é importante a gente fazer aquilo que é necessário, não só aquilo que a gente gosta. É importante sim, vai ser bom? Vai. Mas o que realmente é necessário para a gente fazer, para a gente melhorar a qualidade de vida da gente. Então, assim, eu gosto de fazer uma hidro, faz a hidro. Mas somente isso vai ser o suficiente para a sua qualidade de vida. Então, é importante a gente ter um acompanhamento com o profissional, entender aquilo que realmente é necessário para o nosso corpo, para o nosso condicionamento atual, para o nosso condicionamento futuro. Então, não é só pensar no meu desejo de agora, mas qual é a minha meta para daqui a 10 anos, para daqui a 15 anos. Então, como a gente pode trabalhar para ter uma qualidade de vida agora e futuramente. Então, a gente tem que se planejar, sim, a longo prazo, a curto prazo, e fazer aquilo que precisa ser feito, mas com prazer, com vontade, né? Porque não adianta também a gente fazer só aquilo que tem que fazer, mas sem motivação. Uma hora a gente vai desistir, porque é muito difícil a gente fazer aquilo que a gente não gosta. Vai se tornar um hábito, mas não vai ter aquela motivação, né? Em relação a essa questão de desistir, né? Então, o que é que leva as pessoas a desistirem da prática de exercício? Primeiro, é fazer o que não gosta e ficar só fazendo o que não gosta. Só fazendo o que é necessário como uma obrigação. Óbvio que eu acho que a prática de exercício não é que seja uma obrigação, mas ele tem que estar na tua rotina. Então, não é assim, se der tempo, não. Do mesmo jeito que eu escovo o dente, que eu almoço, eu tenho que fazer meus exercícios, pelo menos ali, que é o que a OMS preconiza, 150 minutos de exercícios moderados por semana. Eu posso dividir isso em 3 dias, posso dividir isso em 5 dias. Se não der durante a semana, eu compenso no final de semana, mas eu tenho que fechar aquele pacote, né? Mas outra coisa que faz as pessoas desistirem muito é não ter resultado. Então, se você faz um exercício de qualquer forma, e qualquer exercício, e faz a subdose, porque assim, exercício ele é posológico, ele precisa ser prescrito. Então, ele tem a subdose, que não vai funcionar, a dose certa, e ele tem a overdose, que pode trazer prejuízo também, o excesso também. Então, quando você não atinge aquela tua meta, porque você não se planejou, você se frustra. Faz, eu treino, vou todo dia para academia, todo do mesmo jeito. Meu condicionamento não melhora. Eu repito meus exames, ou então eu subo a mesma ladeira do mesmo jeito, lance de escada do mesmo jeito e chego cansado do mesmo jeito. O que é que está acontecendo? Muita gente acha que isso é doença. Aí procura um médico pensando que procurando um hipotiroidismo, né? Porque o hipotireoidismo é a causa de quase todos os problemas, mas não é. Então, quer achar uma justificativa para o Quer achar uma justificativa orgânica, enquanto, na verdade, o treino está mal feito. Ele precisa... E assim, essa história dos meus colegas de antigamente dizer, vai fazer uma caminhada? Não é assim que se prescreve exercício. Você treina quantas vezes na semana? Eu jogo bola no domingo. E aí? Vamos falar um pouquinho sobre essa questão da subdose e da overdose. O que é que acontece naquele exercício que não é regular? Principalmente a famosa pelada do final de semana. O problema é que aquela pessoa geralmente tem uma vida completamente sedentária durante a semana e o sedentarismo ele traz consigo outros hábitos ruins, principalmente alimentares. É muito difícil ver uma pessoa sedentária que se alimenta bem. Ela geralmente não se alimenta bem. Né? É muito difícil. E aí, é o que é que ela vai fazer? Chega no sábado ou no domingo, ele quer dar o sangue naquela pelada. E aí, o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer tudo o que ele não fez a semana inteira naquele momento específico. Aí, ele vai aumentar o risco dele ter um problema, dele ter um mal súbito. Então, é muito comum a gente ver casos de pessoas que, durante uma partida de futebol esporádica, ou durante, eu vou correr. Mas hoje eu descobri que eu quero tentar correr, ou então pedalar lá na ciclofaixa de meio-dia, entendeu? Aí tem um mal súbito, e aí o pessoal diz, exercício causa mal súbito. Não é o exercício. É a má prática de exercício, como a má prática de qualquer outra coisa na nossa vida vai causar problemas. E aí, no caso do over, né? Do treino que vai além da conta. O cara é muito focado, treina até demais. E aí, o que é que isso pode causar? Pronto.
A gente sabe que o excesso de treinamento, existe até uma síndrome chamada síndrome de excesso de treinamento, ele também não é bom. Então, existe várias evidências científicas dizendo que o benefício do exercício é uma curva em J. Então, você vai aumentando a quantidade de exercício, você vai diminuindo o risco de morte e doença cardiovascular. A partir de um certo ponto, quando você aumenta muito o exercício, esse risco começa a aumentar. Então, você perde o benefício, certo? Quanto é muito? Não sei. A medicina ainda não explicou, a ciência ainda não explicou o quanto é muito. Até porque o quanto é muito para uma pessoa pode não ser para outra. Então, a questão de volume de exercício. Então, uma pessoa que treina todo dia e treina todo dia muito, um volume alto, porque é um triatleta, por exemplo, e aí tem um volume alto de treinamento. Essa pessoa, ela precisa de tempos em tempos tá fazendo uma avaliação cardiovascular. Porque o organismo dele pode se adaptar super bem e ele ter um coração super eficiente, uma pressão boa, não sei o quê. Como ele pode desadaptar em algum momento? Principalmente quando você tem aumentos bruscos de volume. Então, a pessoa que corre 10 km, de repente quer correr 21 km em 2 meses. E aí ela vai ter que aumentar muito rápido o volume de treino e ela pode entrar nesse excesso de treinamento. E aí pode ter inúmeras complicações, desde arritmias, infarto, a partir dos 35 anos, inclusive, o infarto é mais comum, né, como causa de mal súbito relacionado ao exercício. Né? Ela pode ter uma dilatação das câmaras cardíacas, uma disfunção cardíaca pelo excesso de exercício. Então, é de suma importância, como a gente já falou, né? Entender que cada indivíduo é um e que a gente precisa de acompanhamento, de orientação. Não é só fazer por fazer. Não adianta a gente dizer que, faça um exercício e aí as pessoas começam a frequentar as academias e passar horas lá. Não vai adiantar, né? Tudo demais faz mal. Então, se a gente vai fazer exercício demais, a gente vai se alimentar. Do nada, agora vou mudar minha alimentação. Mudei tudo sem orientação, da água pro vinho, então isso não vai adiantar. É importante a gente entender, pesquisar, ir atrás, procurar profissionais e ter essa mensuração, né, de o que é que vai ser ideal para mim. Eu queria fazer um rápido comentário aqui, essa questão que Suzane falou do equilíbrio, né? O equilíbrio é tudo. Nem 8, nem 80. Uma coisa que você estava falando sobre o atleta de fim de semana, além do risco também de um mal súbito, existe um risco muito maior de lesão também, né? Então, quanto peladeiro de fim de semana a gente não vê lesionado, com LCA, com outros problemas, porque, como a gente estava falando, não cuida do músculo, não cuida da condição cardiorrespiratória, não cuida, aí quer dar todo o gás no fim de semana e aí a chance de lesionar é infinitamente maior. Que susto! A gente está numa sociedade que quer tudo com resultado muito rápido. Tudo muito rápido. Eu vou dar meu gás hoje na pelada, vou fazer de tudo para conseguir amanhã. Amanhã eu vou me pesar, então amanhã estou sentindo dor muscular, então deu resultado. Não é bem assim, né? A gente precisa, como tu falou, né? A gente desiste muitas vezes porque tá fazendo errado, tá? Mas às vezes a gente nem tem aquela constância correta, como tu falou, né? Prescrição correta, indo dos médicos corretos, procurando entender qual é a minha necessidade e o que eu preciso fazer para alcançar aquilo. Então, é importante a gente ter calma, é um processo, é uma mudança de estilo de vida, a gente não vai mudar do dia para a noite. O corpo da gente, ele tem todo um funcionamento de cada detalhe. Tudo vai acontecer de acordo com aquilo que você for com a constância. Então, se eu tenho uma constância na minha alimentação, vou mudando a alimentação aos poucos, vou procurando um nutricionista, vou vendo qual é a dieta ideal para mim, vou procurar um cardiologista para ver se eu tenho alguma coisa, para ver qual é a melhor estratégia para conseguir alcançar meus objetivos. Procuro um profissional da educação física, vou ver também qual é a melhor estratégia de exercício, se eu vou conseguir fazer aquele exercício que eu tenho prazer em fazer, apenas ele vai servir, ou se eu vou precisar fazer aquele que eu não gosto tanto. Então, como a gente vai poder, qual é a estratégia que a gente vai usar para a mudança do estilo de vida. Não adianta a gente mudar tudo e não ter a mudança do estilo de vida, eu querer fazer aquilo, né? E aí,
queria dar uma pausa aqui agora para falar, para você curtir, compartilhar o vídeo. Clica aqui, manda aquele grupo dos amigos da área de educação física, que seus familiares que se interessam nessa área, entender um pouquinho mais, entender por que é importante mudar a qualidade de vida. Tira uma fotinha, tá assistindo aí, tira uma foto, posta no Instagram, marca a gente, @educaçãofísica.emdebate. E é isso, o apoio de vocês, essa interação de vocês vai ser muito importante para o nosso crescimento e a gente conseguir não só crescer, como a gente não quer crescer só para vamos ficar famosas, não. Isso a gente quer realmente trazer conteúdo de qualidade para as pessoas, entender por que é importante a educação física, por que é importante a qualidade de vida. Continuando, né, falando sobre essa questão de você fazer um treinar demais ou treinar de menos. O que é a rabdomiólise? Bem, a rabdomiólise, tu tá acompanhando os posts lá, né? Tô. Minha gente, é sério, o Instagram dela tem muita coisa boa. Muito, minha gente fala muito sobre exercício, então assim, é massa você acompanhar, porque você enxerga por uma outra perspectiva, que não é necessariamente a do profissional de educação física, você se informa e aí, poxa, conteúdos importantes. Eu confesso que é uma área que não é muito a área que eu tô atuando, então eu fui realmente estudar, né, fui ler alguns assuntos. Tem até uma pergunta que eu nem fiz aqui, mas que eu vou falar sobre. E eu acho que é super importante a gente estudar sobre isso também e conhecer mais. Sigam, já ela vai falar o Instagram dela. Então, falando da rabdomiólise, a rabdomiólise é uma lesão muscular aguda, certo? Que ela pode ser causada por alguns medicamentos, ela pode ser causada por ter outras causas, mas o que eu abordei bem lá nesse post foi como causa de exercício físico em excesso. Então, a rabdomiólise é uma destruição de fibras musculares com liberação de uma substância que vocês conhecem bem, chamada de CPK, a creatina quinase, certo? E a CPK ela é uma substância tóxica para o corpo, principalmente para os rins. Então, quando você tem um exercício que é feito principalmente em uma pessoa, acontece mais inclusive em pessoas despreparadas, não em atletas. Então, pessoas que não têm um bom condicionamento e querem fazer algo além do condicionamento, além do que elas podem, que é o excesso de exercício, seja em volume ou seja em intensidade. Uma pessoa que, de repente, quer fazer uma prova mais longa, de bike, de corrida, ou quer fazer um triatlo e não está preparado, não fez esse planejamento, esse treinamento adequado, não se condicionou, porque condicionar é acostumar o corpo e leva tempo, é um processo. E aí resolve fazer. E aí já aconteceu em algumas provas, inclusive, e geralmente são pessoas amadoras, né? Que ela tem essa destruição, primeiro, dá uma dor muscular absurda, certo? Muito, muito, muito forte, principalmente em membros inferiores, então em panturrilha, coxa. E aí, qual é o pior cenário da rabdomiólise? É essa CPK obstruir os rins e você levar a uma insuficiência renal com necessidade de hemodiálise em alguns casos. Tá vendo como é sério, minha gente? Então, pelo amor de Deus. Amanhã eu vou correr meia maratona. Não vai dar certo. Não vai. Então, a gente precisa realmente se planejar e estar acompanhado de profissionais que entendam o que estão fazendo. Não adianta você querer me contratar para ser a sua treinadora para a próxima corrida, porque esse realmente não é o foco do meu trabalho. Então, se você quiser me contratar para dar aula de natação para o seu bebê, aí estamos juntos. Então, é realmente é importante que você esteja acompanhado, a depender do seu objetivo, por um profissional que consiga corresponder, né, às suas expectativas e consiga te dar o suporte necessário para isso. Posso fazer uma pergunta que não está no nosso roteiro. Também de um post que você fez, mas de uma situação que eu tenho acompanhado e que eu vi um outro caso recentemente. Tu falou sobre a questão de Kaique Brito. As mudanças que aconteceram, né? Ele sofreu um acidente e passou muitos dias na UTI. E tu comentou sobre a perda muscular que ele teve, né? E eu achei bem interessante, porque no post ela coloca assim, cada músculo, o quanto aquele músculo perde
em percentual de massa, né, muscular por dia. Não foi isso? E assim, é bem interessante isso, mas eu vi também de uma outra moça, assim, famosa, subcelebridade, né, que ficou alguns dias internada teve, acho que complicações no parto, alguma coisa do tipo, e o fato dela fazer musculação também contribuiu para que ela tivesse uma progressão, tivesse uma melhora mais rápida e conseguisse sair da UTI. Então, eu queria focar também nessa questão. Além de tu comentar um pouco sobre essa perda, né, de massa muscular durante o processo de internamento, que realmente, quando você vê a foto do antes e depois, é bem chocante, né? Mas como o fato daquela pessoa ser treinada, fazer exercício, né, ter a prática da musculação, do treino de força, influenciou para que ele tivesse essa melhora. Isso. Eu publiquei lá nesse post um trabalho científico que eu até apresentei recente no Congresso Pernambucano de Cardiologia e que mostra, eles avaliaram por ultrassonografia, a área de músculo, né? Tanto do músculo da coxa como do bíceps também, e a musculatura em geral. E eles chegaram a esse número, que é bem impactante, de 2% de perda de massa muscular total por dia. Internamento em UTIs, pacientes críticos, que foi o caso do Kaique. Então, Kaique, ele foi um politraumatizado, né? Ele teve traumatismo craniano, torácico, abdominal e várias fraturas, né? Ele operou o ombro, se eu não me engano. E é muito impactante quando você vê a foto da alta dele, que ele está bem magrinho e ele tinha uma massa muscular bem hipertrófica. Ele não era só um eutrófico, ele era bem hipertrófico. E aí você vê como ele perdeu em 20 dias de UTI, foram 20 dias de UTI, 7 dias no apartamento, 27 dias de internamento no total. E mesmo fazendo a fisioterapia que ele deve ter feito, porque ele estava no centro de referência, né, em pacientes críticos, mesmo fazendo a fisioterapia intra-hospitalar, não tem como não perder. Principalmente na fase crítica, você não pode nem mexer. Eu trabalhei mais de 15 anos em UTI e, assim, a gente tem pacientes que a gente não pode nem higienizar. Porque ele está tão crítico que se eu mexer, a pressão cai, o respirador dispara. Então, às vezes, a gente não pode nem mexer mesmo, ele fica realmente parado. E, às vezes, a gente usa bloqueador neuromuscular, por exemplo. Aí é que ele não mexe mesmo, aí é que perde, afunda na perda de massa muscular. Então, esses pacientes mudam completamente, viram outras pessoas, à medida que o internamento se prolonga. Mas, em contrapartida, o fato dele ser bem condicionado, ter um bom condicionamento cardio e muscular prévio, na reabilitação dele vai fazer toda a diferença. Então, daqui a 1 mês, 2 meses, ele já vai estar, não igual, mas com a massa muscular, a gente vai acompanhar, e eu vou ver se eu posto mais para frente também, ele vai voltar quase o Kaique que ele era antes. Porque ele tem essa estrutura muscular, essa memória e outra. Ele gosta, ele já praticava. Então, não é que ele vai começar a praticar depois da doença, que é mais difícil começar, mas que é possível e é preciso. Então, eu tenho alguns pacientes que infartaram, nunca tinham feito exercícios. E aí, depois do infarto, virou aquela chave, chega lá, vamos fazer uma progressão. Aí eu faço a avaliação, faço uma progressão de intensidade de exercício, mando para o profissional da educação física aquela progressão. O profissional segue aquela progressão, porque assim, qual é o trabalho do médico? Eu não vou prescrever ali, você vai correr tanto, você vai descansar, aí você vai fazer supino. Não, isso não é meu trabalho, esse é o trabalho de vocês, do profissional de educação física. Eu vou dar zonas de treinamento e limiares de segurança e eficiência. Você pode trabalhar até essa frequência cardíaca, até essa velocidade de caminhada. Começa com 50% de um RM ou do Borg, de exercício que às vezes não dá para fazer RM, de força, né? E aí eu vou dando, assim, o caminho das pedras. Essa é a prescrição que sai do meu consultório, então já sai com tudo isso organizado. Durante os próximos 3 meses vai ser assim. Depois eu vou reavaliar para a gente progredir. Então, provavelmente é isso que vai acontecer com ele. Ele vai entrar nessa progressão e haver o reganho do condicionamento muscular e cardiorrespiratório. E eu digo mais, inclusive, uma das causas dele não ter tido lesões piores desse atropelamento, que foi horrível, assim, realmente, você olhar assim, pensar que ele ia morrer.
porque foi um atropelamento muito feio. Ele passa por cima do carro e cai do outro lado. Então, talvez essa massa muscular dele forte tenha protegido alguns órgãos internos, como o fígado, o baço. Ele não teve rotura de órgão interno, porque ele tinha um abdômen forte. Imagina se isso fosse numa pessoa idosa, sarcopênica, com osteoporose. Será que essa pessoa teria sobrevivido? Isso me fez lembrar um caso bem semelhante. Que na verdade não foi um acidente. Foi com... Eita, eu não sei se pode falar. Eu acho que é melhor não, né? Enfim, é aquele negócio que a gente passou 2 anos em casa, isolado, né? Por muitos anos, muito tempo em casa. Um amigo da gente, ele teve essa doença e ele ficou internado, não lembro exatamente por quantos dias, mas ele ficou muito tempo internado na UTI e ele era muito forte e ele ficou extremamente debilitado. Assim, ele emagreceu de forma surreal e ele era muito forte e ele ficou muito magro e assim, bem debilitado. E aí, quando ele saiu do hospital, ele foi para um espaço que se chama Cevisa. É um centro de vida e saúde da Igreja Adventista. É um spa médico e ele tem... lá ele teve acompanhamento médico, de fisioterapia, nutricionista, teve também acompanhamento psicológico. E lá ele teve atendimento completo como profissional. Ele, na verdade, é profissional de educação física também. E lá também tem acompanhamento do profissional de educação física, tem hidroterapia, enfim, é um centro de vida e saúde que ele é bem completo. Ele fica lá em São Paulo e ele conseguiu ser atendido por lá e ele conseguiu se recuperar de forma, assim, eu arrisco a dizer que ele voltou ao que ele era antes, assim, dentro dos limites, ele conseguiu alcançar hoje, ele tá, assim, completamente recuperado. Obviamente, Gabriel Gorila, o nome dele. Ele tu falou o nome dele, eu esqueci o que eu ia falar. Sim, ele tá bem melhor, assim. Obviamente, com algumas sequelas que essa doença traz, infelizmente. Mas, assim, extremamente ativo, conseguiu alcançar como ele era antes, porque um cara que levantava muitos quilos, não sei quantos, mas assim, muitos quilos numa barra, ele não estava conseguindo levantar um halter de 1 quilo, um elástico, levantar o braço. Então, assim, ele ficou... Isso abala psicologicamente. Mas aí, aos poucos, ele foi fazendo terapia, foi sendo acompanhado por profissionais extremamente qualificados, que isso é muito importante. E com isso, ele conseguiu alcançar o que ele alcança hoje. Então, sigam aí, Gabriel Gorila. Muito, muito incrível ver a evolução dele, né? Que ele conseguiu chegar até hoje. Isso. E aí, como você falou, ele entrou de cabeça nessa reabilitação. Porque ele já tinha um estilo de vida. E isso não é só a questão física, é a psicológica também. Então, ele já tinha isso na rotina dele. Então, ele deve ter se olhado no espelho, não se reconhecido. E como ele já fazia, ele disse, eu vou voltar a fazer. Só que respeitando os limites, o que é mais difícil. Porque ele vai ter que reconstruir tudo aquilo. E essa doença, especificamente, as pessoas passavam muito tempo em UTI. Muito tempo entubado. Muito tempo em respirador. E aí, o que é que acontece? Acelera essa perda de massa muscular. Então, a gente viu realmente essa doença foi algo, para quem trabalha em terapia intensiva, eu trabalhei nas 2 ondas da pandemia, e a gente via as pessoas realmente definharem, mesmo com todos os cuidados. Porque realmente, além de tudo, é uma doença inflamatória. Então, ela destrói o músculo muito rápido. Até quem ficava em casa, que não ia para o hospital. Eu lembro que a primeira vez que eu tive, eu fiquei isolada, tal. Aí terminou meu isolamento. O do meu marido terminou antes do meu. Aí foi ficar com nossa filha, que estava em outro lugar que a gente tirou de casa. E o meu terminou depois, porque o meu diagnóstico foi depois. No último dia, eu disse, meu Deus, eu tô tão parada, eu vou tentar fazer uma prancha aqui. Aí peguei, botei, fiz. Eu não aguentei 10 segundos, meu braço começava a tremer, eu sempre fiz exercício, aí eu fazia. E eu não tive sintoma, eu só tive perda de olfato e paladar. E só. E assim, então, pra mim, aí eu fiquei imaginando, se pra mim foi tão difícil assim, imagine pra uma pessoa que ficou na UTI. E aí, o que é que você falou, que é importantíssimo, a reabilitação, ela é um trabalho de muitas mãos. É multidisciplinar. Então, essa multidisciplinaridade, médico,
profissional de educação física, fisioterapeuta, psicólogo, nutricionista, é essencial para esse retorno. E a gente pode ver justamente com a qualidade, né, que ele conseguiu evoluir. Inclusive, eu acredito também que uma das coisas que motivou bastante ele foi ser profissional de educação física. Então, assim, ele entendeu a importância de ter essa qualidade na reabilitação, né? Enfim, podemos começar o bate-volta? Como te encontrar? Onde a gente te encontra? No Instagram, no WhatsApp, enfim, como a gente pode te encontrar? No Instagram, estou sempre postando, estou sempre por lá. Diz teu arroba. DRA de doutora Valéria Lafayette. Se você botar DRA Valéria Lafa, vai aparecer. Não precisa nem botar o resto, porque o nome é complicado mesmo. E lá vai ter, na bio, tem um link para agendamento, para pergunta, atendimento, né? Que eu trabalho, hoje em dia, meu foco é na Clínica Medical Sports, que fica na Conselheiro Aguiar, em Boa Viagem. E a gente trabalha com essa pegada realmente de exercício como um planejamento de vida. E muita gente fala assim, mas é só para atleta essa clínica. Não. A clínica é para todo mundo que quer praticar exercício e de uma forma segura e saudável. E aí, Betinha vai fazer uma propagandazinha aqui. Inclusive, ganhamos aqui um bonezinho, olha, da Medical Sports, e uma camisa também, mostra os presentinhos, os recebidos da gente. Quem quiser fazer uma avaliação, quiser fazer o teste ergométrico, a ergoespirometria, podem falar com a doutora Valéria e ir lá se consultar com ela. E aí, eu queria que tu dissesse a indicação de um livro sobre o que a gente falou aqui, ou enfim, um livro que você acha importante as pessoas lerem. Você fala livro mais para profissional? É. Certo. Eu tenho lido muito um livro de cardiologia do esporte, que é um livro que tem muito de fisiologia, mas é um livro que ele segmenta o exercício em cada indivíduo e situação. Então, tem lá um capítulo para mulheres, exercício, a mulher atleta, para o idoso, para a criança, entendeu? Como avaliar, o que é o risco, exercício demais, do que é que pode causar. Então, eu gosto muito, que é Cardiologia do Esporte, que o autor é Dr. Nabil Goraieb. É só botar na Amazon, tudo é um livro bem acessível, não é um livro caro. E é um livro que eu leio e releio várias vezes. Inclusive, quando eu vou fazer meus posts, às vezes eu abro ele assim e procuro um tema interessante, né, para poder postar também. E aí a gente acha importante, né, não só falar sobre a gente, mas indicar outras pessoas que falam sobre o conteúdo para a gente conseguir acessar cada vez mais, enfim, se ajudar. Conteúdo de qualidade. E aí, qual seria um Instagram que você acha interessante, que você indicaria hoje sobre a área que a gente comentou? Sobre cardiologia, sobre exercício e tudo mais. Eu não sei se eu lembro como é o Instagram dela. Vou dar uma olhada aqui para colar. Ela é uma cardiologista também, mulher, que ela atende em Aracaju. E eu gosto muito, parece muito com o meu conteúdo, mas uma coisa complementa a outra, que é Milena Barros. Então, é Milena B, cardiologista. Gosto muito do conteúdo dela. Massa. E se não fosse cardiologia, qual seria a outra área que você seguiria? Quando eu era pequena, assim, da idade da minha filha, eu gostava muito de desenhar roupa. Então, eu acho que talvez eu fosse para essa área de moda, de styling, alguma coisa assim. Na minha época, não tinha faculdade aqui, na época que eu fiz vestibular. Então, mas era uma coisa que eu gostava muito. Ainda gosto, sou curiosa nesse assunto, mas realmente a medicina me pegou. E um professor na sua jornada inteira que lhe marcou? Não tem como dizer outra pessoa. Meu pai. Meu pai, ele é professor de química. Ele teve cursinho na época, Walter Lafayette, cursinho pré-vestibular. Ele foi meu professor tanto na escola
né? Eu estudei no CPI, ele foi meu professor lá e depois foi professor do cursinho também. E meu pai, assim, além de ser um professor que ele em si, ele força você a pensar, ele nunca dava a fórmula pronta. Então, ele sempre me forçou a pensar, então, a calcular. Eu sou, assim, eu costumo dizer que eu sou muito boa em cálculo, em matemática. Assim, eu quase vou para o lado da matemática uma certa época no colégio, porque eu gostava muito de cálculo. E até hoje gosto. E muito disso veio do meu pai. Então, ele, para mim, é um exemplo de professor. Eu encontro médicos formados, porque todo mundo fazia o cursinho dele na época para medicina. E que quando veio meu sobrinho, eu falei, tu é filha de Ivaldo? Sou, eu fui aluna dele, não sei o que, não sei o que. E meu pai, ele tinha uma coisa assim, de ele ver na pessoa o potencial. Então, e ele assim, ele ajudava. Então, se a pessoa não podia pagar o cursinho, ele dava bolsa, meia bolsa, ele dava desconto. E uma passagem interessante que eu vi, uma vez que eu vivi, foi de um colega na residência, eu era residência de clínica de cirurgia. E ele chegou para mim e fez, teu pai me ajudou muito, ele me deu uma bolsa. E se não fosse por ele, eu era garçom até hoje. E ele estava na residência de cirurgia, hoje ele é um cirurgião, já bem renomado e tal. E assim, meu pai não tem como ser outro meu pai. E ele foi meu professor. Minha mãe é professora também de educação física, mas ela não foi minha professora. Então, assim, referência de professor que eu tive, meu pai, com certeza. Eu tinha certeza que ela ia responder isso. Que eu já conheço Valéria já há alguns anos. Hoje tive a oportunidade, 10. Hoje tive a oportunidade de rever a Helena, que foi minha aluna, linda, maravilhosa. E era o esperado, realmente, que você respondesse, que era professor Walter. Um abraço para vocês. Com certeza vão assistir, que são papais corujas. E a gente queria agradecer, Valéria, pela sua disponibilidade, por ter estado com a gente aqui hoje nessa conversa tão bacana. A gente costuma sempre dar um presente para os nossos convidados. E aí, falando nessa questão do planejamento, a gente está dando essa meditação para ela, que é uma para ser lida a cada dia do ano. Então, já pensando no ano de 2024, né? Você que gosta de ler, que gosta de estudar, então espero que você goste. A gente também deu um livro para o professor Marcos quando ele veio. A gente procura sempre presentear, assim, algo nessa área, né? Na literatura, algo que seja relevante para as pessoas. E a gente agradece muito por você ter vindo, por ter estado conosco, se disponibilizado. A gente sabe que a rotina do dia a dia é tão corrida, né? Achar um espacinho no domingo para vir conversar. Mas, assim, foi muito bacana. Um tema muito importante. Então, você, educador físico, né? Procure estudar, se especializar, assista ao nosso podcast, indique para outras pessoas, né, porque realmente foram temas abordados aqui que são muito importantes da gente estar estudando, estar conhecendo, estar se especializando, estar buscando. E para você que nos assiste, que não é da área de educação física, fica aí a dica para os educadores físicos também, porque às vezes a gente cuida do outro, mas esquece da gente, né? Então, acho que a reflexão fica para todo mundo, para que a gente busque profissionais capacitados, para que a gente pense no nosso futuro, não só no hoje, mas também no futuro, e para que a gente busque melhorias na nossa qualidade de vida, prática de exercícios com um acompanhamento adequado, e é isso. Conteúdo de qualidade, como eu falei, temos aqui. Então, se ficou qualquer dúvida, volta lá, olha direitinho. Também, qualquer dúvida, estamos abertas no nosso perfil do Instagram, @educaçãofisica.emdebate. Então, você pode mandar lá mensagem pra gente, que vamos te responder. Qualquer dúvida diretamente com a nossa convidada também pode ir lá no perfil dela, mandar mensagem, perguntar, agendar uma consulta. Enfim, foi muito bom ter vocês aqui conosco, assistindo aqui até o final. E a nossa convidada, muito obrigada por ter se disponibilizado, aceitar e trazer tanta coisa importante que para a nossa população, né, na sociedade, para as pessoas, que é muito importante a gente entender cada vez mais sobre isso e mudar a qualidade de vida. Eu quero agradecer o convite e dizer que acho esse projeto de vocês muito maravilhoso, assim, porque a gente vê tanto conteúdo equivocado na rede social e na internet como um todo, e aí alguém trazendo
integrando, né? Não só vocês integram vocês fazem essa multidisciplinaridade. Vocês já chamaram nutricionista, já chamaram pessoas da área de educação física, médicos. Eu acho que a gente que é da área de saúde, e mesmo quem não é, a gente tem que trabalhar mais junto. Não tem aquela história um separado do outro, porque tudo é interdependente. E isso vocês fazem muito bem feito aqui. Eu dou a maior força e todo mundo aí se inscreve no canal, por favor. Tá certo? Então, obrigada mais uma vez.